meu nome é Zé Carlos, eu sou terapeuta em dependência química, lido com o tema, tenho um programa de rádio que fala sobre dependência química, rádio e TV, o programa Recuperação. Estou aí há algum tempo, sou dependente químico e gostaria de falar para vocês sobre um tema, que na verdade é um tema geral, não é um tema específico. Iremos falar sobre tratamento e recuperação. Tratamento a longo prazo, dá uma ideia do que a pessoa tem e do que a pessoa precisa fazer, fazendo aí um diagnóstico junto com a própria sociedade, a história das drogas, E antigamente, há um tempinho atrás, eu colocava o tratamento bem grandão e a recuperação bem pequenininha. Mas com a experiência, olhando aí, fazendo um diagnóstico situacional, abandono de tratamento, a gente nota que a parte do paciente, a parte do dependente é muito grande, O tratamento é muito pequeno. O tratamento só serve para desatolar a pessoa para ela iniciar um processo de recuperação, Então, para a gente ter uma noção geral. Primeiro, eu não vou falar muito sobre a história das drogas, mas nós não podemos olhar a droga como o sujeito, como o demônio. A tendência nossa é demonizar ou endeusar determinadas substâncias psicoativas. Quando a gente olha ópio, maconha, cocaína, são substâncias que estão aí e nós podemos dizer substância para ser razoavelmente escandaloso aqui, são substâncias feitas por Deus, As drogas são de Deus, as drogas são de Deus. O ópio é uma substância que você faz um cortinho lá na florzinha da papoula, sai já uma substânciazinha, que é o pó de ópio, que é conhecido já há trocentos anos. Se você voltar aí 8.000 anos atrás, você já vai ver aí ela disponível, seus efeitos calmantes, anestesiantes, sempre foram usados, e até hoje são usados. Maconha, tratados de maconha chinês de 5.000 anos atrás. Então essas drogas chamadas psicotrópicas, elas estão aí disponíveis, razoavelmente baratas. Nos últimos tempos, com o desenvolvimento da química, principalmente da química, nós tiramos desses produtos naturais, daqui saiu a morfina, a heroína, da maconha saiu o hash, quer dizer, nós fomos aperfeiçoando, colocamos rótulos para vender. Nós podemos dizer assim, os danos causados pelas drogas ilícitas, ópio, heroína, morfina, maconha e cocaína, são irrelevantes em relação ao álcool, por exemplo, que é uma droga lícita. O poder de devastação, os danos e custos sociais causados por drogas legais, elas são muito maiores do que as drogas, 20 vezes os danos custos sociais das drogas ilícitas em relação às drogas lícitas, É bom que a gente tire isso do imaginário popular, porque quando nós falamos em álcool, nós falamos em festinha, bate-papo, batizado, bate-papo com os amigos, E quando nós falamos em drogas ilegais, cocaína, narcotráfico, Fernandinho Beiramar, Então é um problema isso. Na verdade, são drogas, psicodrogas que ultrapassam a barreira sangue-cérebro e vão lá para a cabeça. E a questão de ser legal e ilegal, aqui, asma, catarro, insônia. Isso daqui era vendido no Brasil até 1932, porque a maconha... Quem é que faz a legalidade ou ilegalidade das drogas? Nós, orelhudinhos, seres humanos, em determinado momento do tempo, devido ao contexto social. Os negros nos Estados Unidos estavam fumando muita maconha. Nós vamos lá e... Não, isso daí é ruim e a gente proíbe. Existe hoje legislação tentando proibir o álcool, empilhado lá no Senado e Câmara Municipal, Estadual e Federal, e tentativas de legalizar a maconha. Então, nós estamos num imbróglio, numa confusão danada. Vou trocar de slides. E as drogas atingem quem? Quem que atinge? O adolescente. Nada mais que isso. As drogas que estão aí disponíveis, razoavelmente permissivas e baratas, atacam quem? Eu tenho um trabalho de atendimento a dependente químico em uma instituição e depois de 1.000 atendimentos eu fiz um levantamento mal e porcamente estatístico, E o que eu notei? Mais de 90%, isso é estimativa, não tem validade científica, mas
mais de 90% iniciaram com 14 anos. Quando sai de casa, quando o cérebro está em modificação, sofreu lá uma poda, ele está saindo de casa, vai ao encontro da sociedade nas grandes megalópolis hoje, vai ao encontro das substâncias e, na verdade, esse cara aqui, ó, de 14, 15 anos, não poderia usar drogas psicotrópicas, drogas que vão para a cabeça, por quê? O cérebro dele, a neuroplastia cerebral está altamente móvel, movimentando para ele fazer um novo aprendizado. Ele está lá em casa com 10, 8, 10 anos, ali é o paraíso, o lar, a mãe, o pai são os deuses. Quando ele sai de casa, ele vai encontrar o quê? O cérebro dele sofre uma poda, ele tem uma diminuição no sistema de recompensa, então ele busca, ele é lançado para a sociedade e vai ao encontro de quem? Do meio ambiente. Se ele está lá no Amazonas, por exemplo, naquela monocultura, ele mata o macaco e já se torna adulto. Aqui nas grandes cidades, ele vai ao encontro do skate, do corintiano e tal, e todo lugar tem droga, na verdade ele começa a usar substâncias psicoativas que liberam muito prazer. E ele não precisaria, adolescente não precisa usar droga porque o cérebro dele naturalmente faz muito prazer. Naturalmente. Quando você encontra 5, 10 adolescentes, eles não estão chorando, eles estão rindo. Pega um ônibus e entra dentro do busão, vocês vão ver o quê? Que eles estão tudo rindo e tal. Por quê? Muita liberação de dopamina. Se você dá droga para ele, o cérebro começa a dessensibilizar, criar um sistema anedônico, um sistema de falta de prazer. E o resto da vida ele vai ter uma tendência, uma predisposição natural a usar a substância para entrar numa homeostase. Então as drogas, ó, a gente chama de drogas psicotrópicas, eu estou falando para vocês o que aqui? Muitas de vocês podem saber disso, mas é importante a gente saber dessa interface científica para a gente não tirar da nossa cabeça a questão moral e do preconceito. Então as drogas são chamadas palavrinha bonitinha, ó, psicocabeça. Tropismo o que é? Atração. São substâncias que têm atração para o cérebro. Isso não é pouca coisa. Se você entrar numa farmácia agora, grosseiramente falando, 98% daquela medicação que está ali não vai para a cabeça. Onde é que está a droga psicotrópica na farmácia? Está lá atrás, tarja preta, não é verdade? São drogas que ultrapassam a barreira que nós temos no pescoço aqui, um aglomerado de células muito juntinhas, né, para não deixar entrar sujeira lá para o cérebro, porque aqui, nessa CPU, não pode entrar sujeira. Aqui é que nós modulamos as nossas emoções. Então, a natureza, a vida, Deus, Charles Darwin, colocou aqui na nossa cabeça um antivírus. Barreira hematoencefálica, para não entrar bactérias, vírus ou substâncias perniciosas. Cândida não entra aí. A maioria daquelas coisas que estão na prateleira lá, de tarja vermelha, não entra. Mas o tarja preta entra. Mas entra também a cocaína, que parece ritalina, entra a nicotina, que é um ansiolítico, entra a anfetamina, que parece cocaína. Isso daqui são drogas estimulantes. Entra também o álcool, depressor, calmante, os benzodiazepínicos, entra o ópio, os opioides e opiáceos. Entra também a maconha e LSD, que são drogas o quê? Alucinógenas. Ó, drogas estimulantes, drogas depressivas e drogas que alteram alucinógenas. Os 3 tipos de drogas que existem aí fora. Eu perguntaria para vocês, por que essas drogas, as drogas psicotrópicas, ultrapassam a barreira sangue-encéfalo? É um ponto de interrogação. Por que entra? Por que a natureza deixa entrar? Grosseiramente falando, e não muito grosseiramente, é porque nós já temos essas substâncias lá na nossa cabeça. O cérebro, com seus circuitos neuronais, mais de 100 bilhões de neurônios, eles já têm produtos lá dessa espécie. Na verdade, se nós formos ver, na cabeça nós só temos 3 tipos de drogas, que são chamados neurotransmissores. Circuitos excitatórios.
circuitos inibitórios e circuitos dopaminérgicos ou alucinógenos. Olha que interessante. Então, nós poderíamos dizer que nessa barreira aqui, nessa fronteira, México e Estados Unidos, eles vão olhar e vão falar, essa barreira fala, pode entrar que você é das nossas, cocaína. Porque nós já temos cocaína lá na nossa cabeça, muito parecido com cocaína. Nós já temos os calmantes, os benzodiazepínicos lá dentro da nossa cabeça, é chamado de endorfinas, serotonina. Nós já temos substâncias parecidas com maconha. Ultimamente, foram achados receptores canabinoides no nosso cérebro, para receber a maconha naturalmente que nós temos lá. Então, nós não precisamos de usar droga, na verdade, para fazer quadro de drogados. A pessoa usa cocaína, o que vai acontecer? O coração bate forte, ele entra em taquicardia, a menina dos olhos fica abertona, os 5 sentidos, toda a cognição superativada, é isso que ele quer. Fica ativado, não é? Mas não preciso disso para usar, não é? Se aqui, por exemplo, agora, nesse estúdio aqui, entrar um pitbull aqui, o que eu vou fazer? O coração não vai disparar? Se alguém estiver falando, eu vou prestar atenção na pessoa? Não vou, eu vou ficar altamente atento. Eu fiz o quadro de quem está usando substância. Se eu quiser fazer o quadro de uma pessoa que usou calmante, põe uma musiquinha tal, ou então eu vou lá na acupuntura, tal, acho pontos e posso até entrar numa analgesia para extrair um dente. Ou hipnose, quer dizer, eu já tenho substâncias. O que a substância que entra de fora faz é mexer nesse sistema. E aí eu fico precisando dessa substância para manter o equilíbrio. Porque se eu começar a usar cocaína ou álcool é calmante, aqui é estimulante. Eu começo a usar, o cérebro vai falar assim, ó, porque o cérebro aqui nessa palestra fala, ele vai falar assim, ora, eu não vou fabricar tanto estimulante assim, não preciso, porque está vindo de fora. E eu vou precisar de substâncias para manter o meu equilíbrio. De manhã eu vou acionar mecanismo de busca das substâncias, tá? Então, dependência química é o quê? Se a gente for ver, isso daqui é um gráfico criado por Milton Gross e Griffith Edwards, que mostra o quê? Dependência química é uma síndrome médica, não é uma questão de tudo ou nada. Não é assim, ó, esse daqui é dependente químico, esse daqui não é. Existe intensidade e gravidade. Cada caso é um caso. E é assim, ó, você quer usar uma substância psicoativa, álcool, dessas que entra para o cérebro, quer entrar, quer usar, tudo bem. Com rótulo bonitinho, tal, você acha legal, pode usar. Vai usando. Só que um outro pauzinho, um outro gráfico, um outro eixo cartesiano vai subindo aqui, que são o quê? Problemas. É isso. Dependência química ou uso de substância, e ninguém pode usar uma substância recreativa que causa prazer, muito próximo do orgasmo, que libera muita dopamina no cérebro prazerosa, que faz reforço positivo e condicionamento fisiológico. Ninguém pode usar sem repetição e sem ter problemas. Que tipo de problema ele vai ter? Vai ter problema espiritual? Coloquei em vermelho porque não entrou ainda no jargão médico. Vai ter problema social e familiar? Vai. Vai ter problema psicológico ou psíquico? Vai. E no fim, problemas físicos também. A última coisa que faz é inchar o pezinho e ficar com cara de fofão. Demora, mas pode chegar lá. É uma síndrome médica, um conjunto de sinais e de sintomas, tá? E por que a pessoa tem problemas? Por que ela tem? Porque se espera do Zé Carlos, todos nós não somos filhos de chocadeira, nós somos filhos de famílias, né? Temos pai, mãe, e naturalmente, por um atavismo ancestral, se espera um comportamento de determinadas pessoas na faixa etária que ele está e no local que ele está. Com 14 anos estudando, com 18 faculdade, com 33 querendo comprar uma casa, cuidando da família. Esse é o comportamento esperado. Quando a pessoa deixa de fazer isso, problema.
E por que ele não faz? É simples, não é uma equação complicada. Dependência química enfraquece as pessoas nas suas funções. De manhã, à noite ele está onde? Onde que ele está? Boteco. Ele está em casa? Ele não tinha que estar em casa? Ele está no boteco, liberando bastante prazer, porque todas as drogas, por vias neuronais diferentes, liberam prazer, que é gostoso. Ele está lá trabalhando e ele já tem um antegozo, a antecipação do gozo. À noite eu vou para o boteco tomar um goró, depois eu vou para a biqueira e dou um tiro, para liberar prazer, para recompensa, para aliviar sintomas de mal-estar da vida, que ele não consegue gerenciar. De manhã, como é que ele está? Ao contrário, efeito rebote, síndrome de abstinência. Ele está mal na parada, não é? Ele estando mal, ele consegue pensar nos filhos? Ele é um bom trabalhador? Deu para compreender mais ou menos? Estou exemplificando aqui para ver que dependência química é problema. E esses problemas vão aumentando e para aliviar até os problemas, as crises criadas, ele vai usando cada vez mais. No início é benigno o troço, ó. Ele encontrou uma substância, às vezes lícita, álcool, que o torna rico, bonito, charmoso, inteligente, olhos azuis, muita energia. O álcool, caloria vazia, deixa ele com uma aura imensa, né? Uma redoma quente, cheia de entusiasmo. No outro dia, mal. É uma oscilação. Ele fica bipolar, né? No começo tudo vai bem, se alguém falar para ele nos 5 primeiros anos que ele tem problema, a negação está instalada, né? Deus me livre, álcool não faz mal, vai cuidar da sua vida, né? Infelizmente, já está havendo adaptações no sistema nervoso central. As células vão se especializando no uso da substância, o fígado cada vez mais especialista em eliminar álcool e outras substâncias, né? Ele encontrou um amortecedor para a vida dele, porque toda vez que ele está mal, ele bebe, diminui, porque é uma medicação. É uma medicação. O álcool, por exemplo, é um potente ansiolítico. Estou ensinando para vocês. Vai lá, bebe uma. Funciona nos mesmos receptores dos benzodiazepínicos. Só que você vai na farmácia para pedir um diazepam, tem rótulo, o cara olha feio para você e fala: cadê o passaporte? Cadê o indulto? Cadê a receita? Ah, não vai dar? Virou a esquina, vai no português da padaria e fala: põe uma. Alivia aquela ansiedade. Aí vai caminhando, ó, gradativamente, um dia ele chega lá, ele começa a já ter um mal-estar quando ele não bebe, quando ele não usa. Aí ele começa a tomar um gole já sozinho. É toda uma evolução gradativa que vai acontecendo. A rotina dele começa a ficar estabilizada. Ele desce do ônibus, ele já tem tudo na memória. O português já começa a pôr uma pinguinha para ele antes dele chegar no boteco, porque já sabe que está tudo mais ou menos naquela rotina, naquele automatismo, né? Ele tenta parar durante a vida, a grande maioria para sozinha, é bom que fique claro, porque senão nós vamos virar fanático aqui, não é verdade isso, né? Para álcool, só 12,4% da população preenche algum critério diagnóstico de dependência, que dá 18 milhões de pessoas, para cocaína, mais ou menos 2 milhões de brasileiros, crack, mais 1.200.000 brasileiros, que preenchem critérios diagnósticos. A grande maioria começa e para sozinho os problemas. Essas pessoas que não param são aqueles que são chamados de dependentes químicos, né? E aí ele tenta parar algumas vezes, ele vai ficando preso, as comorbidades vão aumentando tal, e a dependência se estabelece. E aí chegamos aí no fundo de poço. Fundo de poço é quando você olha para o cara, que é a doença que todos escondem. A gente acha que dependente químico é o cara que é o nóia. Não é isso. A grande maioria dos dependentes químicos estão trabalhando. Porque o narcotráfico, né, ele não se estabelece com nóia. Na verdade, quando o nóia chega na biqueira, o dono da boca, da biqueira, manda ele embora. Você está atrapalhando meus fregueses. Mas nós não reconhecemos. Quando nós falamos aquele cara bebe, ele já está no fim. É a doença que todos escondem e o próprio dependente não reconhece. Porque nós não temos cultura de tratamento, né? E aí, nesse momento, ele precisa, os mecanismos
para buscar a substância estão muito fortes, a fissura, o craving. E ele já sabe que ele está mal, ele já sabe que ele está dependente, mas não consegue parar, porque já perpetuou esse círculo vicioso infernal. Se ele tiver algum culto religioso, ele fala, se for espírita, na outra encarnação eu paro, depois eu paro, e vai empurrando com a barriga e fazendo as pessoas sofrer. Durante a vigência da sua vida no uso, né, ninguém bebe para rezar. A cada pensamento que você tem, o mecanismo da vigília joga lá para o inconsciente, ele vai criando um caldeirão de impulsos malsãos, mal adaptados, né, e cria o que se fala nos grupos anônimos, né, de cabeça de bagre. Sem ser pejorativo, né, coitado do animal, mas ele cria uma cabeça que vai contra os seus próprios interesses espirituais. Uma cabeça cheia de tranqueira, cheia de coisa ruim. A gente costuma falar uma cabeça do Paraguai, né, que ele precisa gerenciar, e ele não sabe. A personalidade dele está totalmente doente. Como não existe cultura de tratamento também no Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil muito mais. Não existe cultura. Então ele não vai a tratamento naturalmente, não vai. E se ele for, ele também não fica. Estou falando isso para você, uma verdade. Quem lida com dependência química sabe disso. Os resultados e prognósticos pequenos, pífios, né? Devido ao que? Ao preconceito social. Nós estamos numa interface entre o conhecimento científico, que é novo, 20, 30 anos, que já está bem consubstanciado, bem forte e tal, mas existe toda uma cultura de meias-verdades, de preconceitos, de mentiras e tal. Nós estamos nos acertando, né? Não dá para você desconcentrar as letrinhas do livro e passar isso para o senso comum, né? Então, o dependente químico ainda é tratado como um sem-vergonha, um ser que escolheu aquela vida de baixeza porque quis. E para se proteger desse preconceito, né, ele nega. Ele nega que é dependente, criando o quê? Ele defende o ego dele, para ele não sofrer, tá? Bebo socialmente. Criando o quê? Os famosos mecanismos de defesa do ego, para ele não sofrer. Então ele faz aquelas bobagens homéricas, ele vai justificando, ó. Ele minimiza, ele racionaliza, ele projeta a culpa nos outros. Só também eu vou no botequinho, eu vou tomar uma cervejinha, depois uma pinguinha, depois eu dou uma passadinha. Ele vai minimizando isso mentalmente, ele bate o carro, não, foi só perde o emprego, não, arruma outro. Quer dizer, vai justificando para ele não sofrer com o próprio comportamento. Isso é natural, né? E vai criando um personagem de frente, uma personalidade que faz com que ele sofra. Você reestruturar essa personalidade não é fácil, né? Minimização. Mas vai falar de novo disso? Racionaliza. Eu bebo porque eu trabalho, eu faço isso. Ele projeta ou compara com os outros. Eu bebo, mas maconha na minha boquinha que mamãe beijou nunca, né? Depois que eu vim morar naquele local e a minha sogra veio morar lá atrás, na minha casa, entendeu? Então, vai justificando para continuar usando. Mas isso não é uma coisa ruim. Na verdade, é para ele poder sobreviver com o próprio sofrimento. Um outro fenômeno interessante é a ambivalência. O que é ambivalência? Ambas, dois. Valência, força. São juízos contraditórios, porque quando ele começa a ter problema, o dependente químico começa a ter problema, e como é que ele tem problema? À noite ele está toda acesão. De manhã, como é que ele está? Ele gastou toda a dopamina das vesículas, nas pontinhas dos neurônios, os dendritozinhos, gastou tudo. E aquilo precisa ser novamente incorporado. Então, à noite ele gastou tudo, no outro dia ele tem o quê? A carência respectiva do prazer que ele teve. Na natureza não existe milagre. Ele gastou o prazer, no outro dia tem, chamada anedonia, falta de prazer. Ligada à distimia mais o que ele fez, aquela tristeza, remorso. Aí ele pensa em parar. Ele olha no espelho, vai escovar o dente, tem ânsia de vômito,
pensa, põe a mão aqui, ali, está sem dinheiro, devendo e tal, ele fala, eu preciso parar. Porque nós temos uma ânsia aquisitiva de espiritualidade, ele quer parar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um desequilíbrio neuroquímico. Companheiros, tem um desequilíbrio. Esse desequilíbrio faz com que as células, num desequilíbrio hidroeletrolítico, né, naturalmente ele aciona mecanismo de fome, sede ao mesmo tempo. E ele é oferecido o objeto de prazer. Então ele tem dois juízos contraditórios, ó, de parar e não parar. Pior, ó, impulsos opostos, um de parar, outro não, ao mesmo tempo. Tá dando para pegar? Ó. E pior, ele tem que satisfazer os dois impulsos, o primeiro de parar e o outro de continuar. Se a gente não andar com o sapatinho dele, a gente vai fazer qualquer tipo de atendimento de forma atabalhoada, nós temos que justificar o comportamento dele, inclusive as mentiras. Você vai atender um dependente químico, ele mente, normal mentir. A mentira faz parte do mecanismo de defesa. O importante é o que ele conta para você. E o vínculo terapêutico, lógico. E isso vai criar o quê? Tensão e indecisão. Ele está sempre indeciso. Sempre indeciso. O que tem que fazer ali? O cérebro dele não está funcionando direito. Ele tem déficit cognitivo. Alguém tem que forçar, ajudar. Esse momento é um momento de abordagem. Você quer abordar o cara depois que ele tomou uma? Ele vai convencer você a beber ou usar, pô. Tá na cara. E isso dá o quê? Esses números aqui americanos, o abandono de tratamento. Ele não vai, quando a gente fala, o nome técnico é para não ir a tratamento, é adesão. E para não ficar é aderência. Ele não tem adesão nem aderência. Ele abandona. Nova York. 148 dependentes químicos na justiça terapêutica entraram em tratamento. Você quer ir preso ou você quer ir se tratar? Ir para os grupos anônimos. Ah, não, eu prefiro me tratar do que ir preso. 6 semanas depois, olha quantos que sobraram, só 24%. Isso é em qualquer lugar. Grupos anônimos, ó. Grupo Diadema. Fui lá fazer uma palestra, perguntei para o Narciso. Ingressaram quantos no ano? 117. No fim do ano ficaram quantos? 2. Tem gente que não gosta de escutar isso. Dados de realidade. Grupo São Miguel ingressou 116, ficaram 3. Com adendo. Devido à falta de forçamento, mais ou menos estimativa, pasmem, 90% só vão uma reunião. Só uma reunião. O que volta na segunda já tem mais aderência. Então, o grande drama está no começo, quando ele está altamente ambivalente. Os grupos não têm resultado? Lógico que tem. O problema é que vão só uma vez, chega em síndrome de abstinência, não entendendo nada, ou já tomaram uma, assiste uma reunião, não entende nada, não voltam mais. E fica registrado. Você já foi para lá? Já. Quantas reuniões? Uma. Se é encaminhado por uma empresa, um padre, um médico e tal, a aderência sai de 3% para 8%. É científico isso. Importante encaminhar, dar uma forçada. Primeiro, ó, ele tem déficit cognitivo. Ó, isso daqui está prescrito. Tá, só fazer uma revisãozinha de literatura que você vai ver. Aqui, ó, por exemplo, ó, não está dando para enxergar direito, mas aqui é o cabeção ó, do dependente químico. Você coloca ele, depois que ele fez uma ingesta pesada ou durante algum tempo, né, um uso duradouro de álcool, cocaína, o que vai acontecer? Você coloca ele na tomografia computadorizada por emissão de contraste, você vai ver que o cérebro dele, a parte aqui da frente, não está funcionando direito. Ele teve isquemia, ele teve anóxia cerebral. Essa parte aqui não está mais vascularizada direito, não tem oxigênio. Então, essa parte da frente deixa de funcionar como deveria funcionar. Ele fica lesadão. Ó, aqui, ó. Para que serve essa parte da frente do cérebro? Controlar os impulsos. Se ele já está neurologicamente adaptado a usar, e ele já tem deficiência disso, já fica mais difícil. Nos Estados Unidos, pegaram lá
não lembro a universidade, mas pegaram 29 desses que entraram em recuperação, 29, colocaram lá na tomografia. Depois de 3 meses, foram ver, repassou. 20 deles haviam recaído, dos 29, em 3 meses. Entrou na faixa de 30%. Foram ver quem recaíram, os que estavam mais sequelados. Isso é um dado importante. Ele não é absolutamente determinante, mas deve ser valorizado e tratado. Como é que trata? Tem jeito. Outra coisa aqui, ó, eu tirei da revista Mente e Cérebro. Memórias do consumo. Estava lá na capa. Armadilhas da recuperação. Vários artigos interessantes, investigando como é que a pessoa recai. Do ponto de vista neurológico, já está, a armadilha está pronta. O cara, ó, para de usar, zoião dele, né? Lugares, boteco, biqueira, pessoas, ambientes, pega um dinheiro no bolso, ele nunca teve dinheiro, para de usar, estava roubando bujão de gás, né? Pegando dinheiro no bolso e dava fissura, ele está parado, quando ele pega dinheiro, é um gatilho para ele usar. Horários, oscilação de humor, o que que viram? Ó? Entra o estímulo, cognição, por algumas vias neurais, atinge aqui, ó, ativação do sistema opioide, começa a ver todo um desequilíbrio e ele já começa a liberar, mas já começa a ver a liberação de dopamina só de ele começar a namorar garrafa ou biqueira. Quando nos grupos anônimos fala assim, ó, evite velhos lugares, ambientes e pessoas, não é retórica, não é uma bobagem, isso está confirmado agora do ponto de vista neurológico. Ele já tem a antecipação do gozo. Sabe o que é a antecipação do gozo? Já começa a haver liberação gostosa de dopamina. Isso não é pouca coisa. O que que vai acontecer? Isso aqui, ó, desejo intenso. É que é complicado explicar aqui, mas o sistema de recompensa cerebral, ele está no tronco encefálico, ele está lá no instinto, no cérebro mais antigo nosso, o cérebro de 200 milhões de anos. E muito próximo do sistema límbico, que é das emoções, ele não mora na razão, ele não mora na parte cortical, na parte que pensa. A parte que pensa não está pronta ainda e deve educar as emoções e os instintos. Quando aquilo é acionado lá no fundo, vibra, a parte que pensa é paralisada, isso também é científico. A parte é paralisada, ele não consegue pensar com lógica. Toda vez que eu tenho um transtorno qualquer de agressividade, eu não consigo pensar. Depois eu me arrependo. Não é assim que funciona? Numa briga de trânsito e tal. Quem manda? O animal que mora em nós. Depois você fala, nossa, eu não pensei, não contei até 10. A fissura se baseia mais ou menos nisso. É um desejo intenso, não tem nada errado aqui, nada. Na verdade, o cérebro dele já está altamente adaptado, ele sempre fez isso, sempre usou. Só porque ele está 1 ano parado ou 6 meses, ele teve uma vontade forte. Não é porque ele tem vontade que ele vai usar, não é verdade isso também. É necessário a vontade de usar, mais uma breve intenção de usar. É um jogo de forças, motivação para o uso, mais o crave, mais o desejo, a compulsão, o impulso compulsivo. Lógico que tem como lidar com isso, ele precisa estar capacitado para observar isso. Ele tem a fissura, ele conversar consigo mesmo no momento, ele sabe que a fissura ela é limitada no tempo, ela dura de 5 a 10, 15 minutos e passa aquele estado de batimento cardíaco forte, aquilo vai embora. Né? Se ele souber disso, ele prega mentalmente 2 pregos no pé e não sai dali. Ele está capacitado, mas no geral, a pessoa embarca nessa fissura. E esses 10 minutos equivalem à decisão de iniciar o mecanismo de busca da substância. Outras comorbidades psiquiátricas, outra barreira, né? Que são o quê? Doenças justapostas ao mesmo tempo. E se você já tem uma doencinha pré-existente lá com 14, 15 anos, uma leve depressão de estímulo, toma um gorozinho, vai se sentir bem. Se você tem hiperatividade, usa cocaína, que é um estimulante,
vai entrar numa homeostase e vai gostar. Reforço positivo. Depois que você começou a usar, todas as drogas, no uso agudo ou no outro dia, na síndrome de abstinência, imitam doenças psiquiátricas. Você usa cocaína, você fica hiperativo. O cérebro aprende. Os conectores, os circuitos neuronais vão se montando naturalmente. Você cria hábitos, depois você se subordina aos hábitos que você criou. E depois que está aprendido, não desaprende. Você aprende a andar de bicicleta. Aprendeu, ficou 40 anos sem andar. Subiu em cima da bicicleta, aprendeu, está aprendido. Vamos fazer um curso de 6 anos para desaprender a andar de bicicleta. Não dá, o que está aprendido, está aprendido. Aprendeu a enrolar um baseado, não desaprende mais. Aprendeu doenças psiquiátricas, aprendeu. É um tipo de um aprendizado. Por quê? Num dia ele está hiperativo, no outro dia como é que ele está? Ele está triste, uma distimia, uma leve depressão. Então você vai aumentando esses tipos de sintomas do que a gente chama de doenças psiquiátricas. Então, diante de tudo isso, o dependente químico que está aqui, ele, um ano parado, o que ele pensa sobre ele mesmo? Ele acredita na doença? No geral, não, né? Se nós que estudamos, ainda ficamos com dúvida, ele não acredita na doença. Se ele acredita na doença, ele vai acreditar no tratamento? Tratamento que não tem medicação, que é gente aconselhando ele. A mãe dele aconselha ele também. Ele vai para o grupo e fica escutando o outro falar. Ele não sabe que é reestruturação de um novo comportamento. Ele não entende, então ele não fica. Ele tem impaciência, espera muito dos outros. Ah, mas ela não me deu dinheiro para mim pegar o ônibus, para mim ir para o grupo, né? Ele quebra regras. A vida dele não tem compensação também, porque ele está em luto. Para vocês, para nós moralistas, né, que não tem nada de moralizante, nós falamos, mas por que ele não parou? Porque a vida dele está sem prazer, ele está perdendo amigos, está perdendo rotina, tem que criar nova, é um esforço muito grande. Tá? Então, diante disso daqui, ele entra o quê? Em situações de risco. O que ele vai fazer em determinado momento? Tem um botãozinho aqui que chama botão do oxidante, ele aperta. Ele entra em situações de risco. Vai para o bar, fica jogando bilhar, né? Eu não estou bebendo, estou só tomando tubaína, enche a barriga de tubaína, mais dia, menos dia vai usar. Ou então chega numa balada, o que ele vai fazer? Ele fica olhando, ele está inadequado ou não está na balada? Ele sempre chegou já meio quente, mas ele foi na situação de risco. Quando ele chega lá, ele fica olhando. O olho da pessoa normal e comum não é o olho do dependente químico, ele identifica tudo, ele vê quem que está bêbado, ele já antecipa o que o cara está sentindo, ele vê o cara saindo do banheiro e tal, ele fica olhando aquilo. E ele está altamente inadequado naquele local, está todo mundo brincando, e vem o pensamento chamado de autoindulgência. Ele fala, não, se eu tomar uma zinha, melhora. Quando ele pensa isso, ele abre um campo de possibilidade. Um dique, tem um dique lá, ele abriu uma brechinha. E aí, quando ele pensa isso, já vem o quê? A antecipação do gozo, aquilo que nós falamos. E já vem a vontade. Quando vem a vontade, ele deixa... Aí a estratégia de buscar quem tem, aí ou ele recai ou tem um lapso. Recaído o que é? Recai e não volta mais. Só depois de 1 ano, 2 anos, não volta mais. Ou então ele tem um lapso. Se o terapeuta dele for bom, vai falar assim, ó, quando você recair, meu irmão, volta no outro dia para a recuperação. Que a doença é recorrente, é crônica, recorrente. Ela tem recidivas. Se você recair, não é uma questão de tudo ou nada. Você voltar a usar em determinado momento, você pode aprender muito com isso. A cada dificuldade que você tem, você vai vendo o tamanho do seu transtorno. Recaiu, e agora? Vamos estabilizar a crise. Acorda de manhã, beleza. Avalia bem o que aconteceu com você. Se educa um pouquinho mais sobre aquela situação que aconteceu.
Afinal de contas, você tem um inimigo dentro de você, um dragãozão, né? Identifica os seus sinais de recaída. Como é que você recaiu? Você veio com a moto, entrou debaixo do viaduto, tinha a biqueira lá, você não tem assertividade, Maria vai com as outras, tal, o cara ofereceu, você foi lá e usou. Identifica os sinais. Não posso mais fazer isso, nem isso, não posso ter dinheiro, e arruma um jeito. Que o verdadeiro terapeuta é você, não é o outro que é terapeuta. E depois, você identificou os sinais, vamos administrar o que eu vou fazer quando vier à vontade, o que eu vou fazer quando eu estiver em situação de risco. Depois, treinar um inventário do dia a dia. Se é perigoso para você mesmo, tem que entrar numa UTI, pelo menos espiritual. De manhã o que eu vou fazer, à noite o que eu vou fazer, tal. Se você não tem o hábito, comece, prece, meditação, sem medo, sem preconceito, para estabilizar. A gente não reza para Deus, reza para estabilizar, normatizar a parte cortical, a parte que pensa para dominar os instintos e educar as emoções. E depois rever seu programa. Você está indo no grupo? Você está indo no grupo ou está com autossuficiência? Você não está fazendo favor para ninguém. Rever o programa quer dizer, ninguém que frequenta os grupos anônimos em recuperação, ninguém recai. Eu tenho 30 anos nesse meio, ninguém que frequenta os grupos recai. Se você frequenta e está com vontade mesmo de parar, frequentar os grupos anônimos. Você começou a usar droga, o que vai acontecer? Se a gente for olhar, nós somos o quê? Nós somos um projeto de vida tirado no tempo e no espaço, né? Nós somos o quê? Um foco de consciência que aglomera energia em torno de nós. Mas toda a cartografia psicológica que se faz hoje, qualquer escola psicológica, nós temos lá o nosso inconsciente. A vigília é só essa daqui, ó, essa parte do presente. Ó. Nós temos o passado dentro de nós, um arquivo atávico, medo de rato, de barata, tendência a crescimento, os nossos traumas e fobias pessoais estão tudo aqui, que a gente não deixa sair para fora, nessa máscara que nós temos do ego, né? E aqui a gente controla os impulsos. Vem vontade de eu pegar uma carteira ou levar o troco a mais de um dinheiro numa padaria, a ética fala, não devo fazer isso. E a gente inibe esses impulsos. Todo hábito presente, ele vai fazer o nosso futuro. Então nós somos um projeto de vida atirado no tempo e no espaço. A vida é teleológica, tem objetivos definidos de fazer consciência. Quando você começa a usar droga, o que acontece? Você perde o controle, a parte aqui do controle dos impulsos vai embora. Então, quando vem impulsos de baixo, você não consegue controlar. A animalidade volta. A animalidade volta. E você começa a entrar nesses estados alterados de consciência que você não precisa. Que é o quê? Isso aqui, ó, ansiedade, compulsividade, tal, dúvida, desespero, medo, culpa, raiva. São estados que necessitam de liberação. E aí, muitas vezes, nós entramos aí no chamado fundo de poço, né? Fundo de poço é um estado de crise. Um estado onde a própria vida faz com que você sinta novas emoções, desperta, destampa o caldeirão e você entra, tem energias novas para gerenciar. Paulo de Tarso, um exemplo, no deserto de Damasco, Santo Agostinho de Tagaste, Savonarola, São Francisco de Assis, todos esses grandes homens tiveram, e todos nós aqui na Terra, de alguma forma, teve quando entramos num sofrimento muito grande. As drogas causam esse sofrimento, dor, conflito, mas também despertam para a gente. E aí, a gente pensa em ir em tratamento. Quando vai em tratamento, um homem novo começa a nascer. Nós temos que entender dessa forma. Em torno fica o homem velho. O homem velho é o quê? Os hábitos antigos, que fica como guardião ali. Se eu não espivitar, se eu não fazer essa luz crescer, as sombras não vão embora. Não adianta. Não adianta. Se eu não tomar conta dessas novas atitudes, o homem velho fecha. Novamente, como a gente vê, que essas são as recaídas, né? O que é recuperação? Primeiro, para que serve uma internação? A internação serve para muito pouca coisa, quase nada. A maioria das pessoas 86% das pessoas
que um dado, né? Se você olhar no livro, 70, 80, 65, até 90% das pessoas que saem de uma internação depois de 3 meses recai, volta ao uso. Numa clínica, numa internação, ela serve para quê? Intervir na crise física. A pessoa chega lá, ela vai voltar a pensar com clareza, depois educar ele sobre a doença. Isso que eu estou falando para vocês deveria ser falado para o dependente químico. É uma questão psicoeducacional. Ele precisa receber informação que ele tem uma doença crônica, para ele poder gerenciar. Você tem diabetes, tem problema de coluna, doenças crônicas, você tem que saber gerenciar e lidar. Você tem que se empoderar desse conhecimento. Então, uma clínica boa faz isso. Ensina sem nenhum preconceito, porque ele não está preso lá. Depois, sensibilizar ele um pouco, do ponto de vista emocional, né? Que ele tem um papel social, dar valores morais e ir embora. O tratamento, na verdade, é isso. Agora, nós temos o caminho do paciente, a parte do paciente. Lá na clínica, o terapeuta vai fazer somente isso para ele, dar instrumentos para uma mochila para ele, para o resto da vida ele poder administrar a vida dele, capacitar ele para uma viagem. Toda vez que eu vou viajar aqui para o Peru, Machu Picchu, ou vou para Carapicuíba, ou vou para Capivari, eu preciso me apropriar de determinadas coisas, de mapas, de dinheiro e tal. Numa recuperação, um caminho, o caminho do dependente químico. Se ele não tiver ciente das dificuldades que ele vai passar lá na montanha, ele vai levar pouca roupa, ele vai sofrer. Então eu preciso estar capacitado, e nós não temos essa cultura aqui no Brasil. Nós queremos tratar o paciente como se ele fosse um coitadinho. Ele tem dever, ele tem obrigações de cidadão, ele não é um coitado. Tem gente que fala assim, não, mas parou, ele tem que continuar. Não, existe a síndrome de abstinência aguda e a mais demorada, que é a protraída. Olha o que fala aqui a ciência, ó. Sociedade Americana de Adicção. A presença de sinais ou sintomas comum na abstinência aguda. Aguda o que é? Quando o cara para, ele tem sudorese, mal-estar, taquicardia, aguda. Que persistem além do tempo esperado pelos prazos dedicados da abstinência aguda. Isso quer dizer o quê? Que existe uma demorada, que leva bastante tempo, que são os hábitos antigos, que vai do concreto físico para o abstrato, para o lado psicológico e de comportamento. O tratamento é isso aqui, ó, da dependência química. Eu coloquei aqui 10% por moto próprio. A opinião é a mais baixa forma de conhecimento, mas tratamento é só 10%. Não adianta a gente querer valorizar demais. As técnicas muitas vezes são inaplicáveis, porque o paciente não fica. Não adianta você deter todas as técnicas de terapia comportamental cognitiva, de prevenção de recaída, se o paciente não fica. E se ele ficar, não é você que é bom, é o paciente que é bom, que ficou, né? Então, tratamento é uma coisa, recuperação é outra. Pré-tratamento, desintoxicação, internações. Você entra no hospital geral, tremendo, tem lá o protocolo para você não morrer. Você pode morrer de síndrome de abstinência. Saiu de uma internação, tem que haver um pós-tratamento. A nossa rede de comunidades terapêuticas e clínicas está sucateada, porque não existe mais o pós-tratamento ambulatorial, que é segmento e acompanhamento terapêutico, gerenciamento de cada caso, para a pessoa se estabilizar. É um nenenzinho que precisa saber, aprender a andar, né? Então, tá. E depois, reinserção social, que é uma palavra bonitinha para recuperação. Volta ao uso em ambiente propício, para ele se auto-administrar. Que aí seria o quê? A recuperação. Por isso que tratamento é pequenininho, a recuperação é grande, que é a parte do paciente, depois que ele está capacitado. Grosseiramente falando, ó, ele está aqui na ativa, eu vou dar a solução agora para você. Sair dessa velha rotina aqui com esses hábitos e fazer um novo hábito com novas pessoas, ambientes, novo. Aqui está a solução, mas aqui está o problema também, porque como é que você vai conseguir fazer ele ir para lá? Essa é a grande pergunta, né?
Se nós não tivermos um forçamento, um dos princípios do NAIDA, o tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. O tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Então tem que ter um forçamento. Forçamento não é internação involuntária, não é isso. Forçamento é forçamento geral de todo mundo. Forçamento da família, das instituições, dos protocolos de encaminhamento, né? Ele precisa fazer um novo condicionamento e uma nova agenda diária, principalmente nos 3 primeiros meses, onde o cérebro, né, consegue criar novos hábitos de 60 a 90 dias. Então, as fases da recuperação, Terence Gorski. Isso daqui eu chupinhei do Terence Gorski, mas o cara está usando droga, tá? Aí, ó, nos 3 primeiros meses, ó, período de abstinência, tá vendo? Terapeuta, os 3 primeiros meses, nem conta a recaída, ele para sozinho muitas vezes, fica 1 mês, 2 meses, chama falso controle. Então, ó, frequentando os grupos e tal, ele vai aprender o que aqui? O tamanho do transtorno dele. Tá vendo ele se levantando aqui, ó? É só para ele aprender a parar aqui, ó. 3 meses, mas não vale em clínica, não. Não conta abstinência em clínica, lá não tem pinga e nem droga, é lado de fora. Sendo desafiado em seus próprios limites e dificuldades. 3 meses. Depois, de 1 a 2 anos, período de sobriedade. Aprender a funcionar sem a substância em todos os momentos da vida. Ele vai ficando no grupo tal, e entra numa vida confortável. Ele acha, muitas vezes aqui, que tomou chá de jatobão. Agora eu já tô bom, né? Só que na cabeça dele, ele tem a equação do prazer. Que ninguém sabe disso. Pouca gente sabe disso, e ele muito menos. Ele sabe fazer prazer com outras coisas além da droga, e muitas vezes pode caminhar para outras compulsões, o que é comum. A denúncia na cadeira de depoimento mostra isso. É só olhar, observar, né? A pessoa parte para o jogo, sexo promíscuo, compra exagerado, um monte de carnê. Ele não tem habilidade ainda suficiente e tem a equação de uso de droga, dor, busca de prazer, novamente, dor e etc. Se ele passar por essa vida confortável aqui, fazendo uma recuperação, estruturando a personalidade dele para que não leve ele à frustração, aí sim ele vai criar uma vida produtiva. Então, ó, drogas modificam o sistema nervoso central, absolutamente correto. Drogas modificam o cérebro em sua estrutura e em seu funcionamento, levando a pessoa a ter comportamentos compulsivos e impulsivos. Ele fica meio animalizado. Ele fica com comportamento disfuncional, não fica? Social, familiar, antissocial, imaturo, porque não tem maturidade nenhuma, dá até medo, né? Inábil consigo mesmo e com os outros. E defende esse ego que ele criou, não por maldade, gente. É natural isso. Defende minimizando, projetando, tá agredindo, agressividade, tudo são mecanismos de defesa naturais. Formou essa coisinha aqui linda. Aí ele para de usar, ele entra num processo de recuperação, quer dizer, um processo educacional. Não é um evento, é um processo, é diferente de evento. Evento é quando você vai buscar fogo ou quer uma pílula mágica ou uma bala de prata para matar o leão. Não, esforço, determinação, perseverança. Mas por que eu tenho que ter perseverança? Não, você vai ter obrigatoriamente, mais dia menos dia. Se olhar para trás, vai virar estátua de sal. Seu passado é negro, você não quer voltar para ele. Então, é isso. Então, os grupos, quando eu falo grupo aqui, não é grupo de AMA, amor exigente, eu estou dizendo recuperação com pessoas. Você se dedicar a isso para crescer espiritualmente, a doença é um caminho aí. Sublimação, reorientação das suas forças, com uma nova consciência. Os grupos vão mudando a sua mente. O comportamento dele passa a ser mais cuidadoso, de aprendizado, de mudança. Os mecanismos de defesa dele passam a ser o altruísmo, não mais o egoísmo. Humor, antecipação, ele vai melhorando. Tá vendo a carinha dele? É a mesma. Só que ele lixa o chifrinho, corta o rabinho e tal, e põe uma areolazinha lá. Então era isso que eu queria dizer para vocês. Um abraço e até uma próxima.